Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como a Igreja de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aí que se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, vai lá no sininho para que você, toda vez que a gente poste o vídeo, você seja notificado. Então, graça e paz a todos. É sempre uma alegria maravilhosa em me reunir aqui através do YouTube. Graça e paz a todos. Então, amados, nós hoje estamos aqui com mais uma mensagem, tentando levar o entendimento da palavra de Deus para os irmãos, principalmente os evangélicos que ainda se encontram perdidos na religião denominada de evangélica, da qual não tem o evangelho. Então, hoje o tema da nossa mensagem é: se Jesus não voltou, a Bíblia é uma mentira. Então, olha, eu vou abrir aqui alguns capítulos e versículos, eu vou somente ler e te levar ao entendimento. Aqui em Mateus 26, 28, lembrando aos amados irmãos que toda a antiga aliança foi somente para os judeus e que nós, os gentios, só fomos incluídos na segunda aliança, ou seja, no Cristo ressuscitado, no Cristo Espírito para sempre. Olha, lembrando que o título da mensagem é: se Jesus não voltou, a Bíblia é uma mentira. Olha, Mateus 16, eu vou ler do 26 ao 28. Olha, presta atenção, que o teu cão guloso chamado pastor, ele não prega isso aqui. Ele lê algumas coisas, e principalmente texto sem contexto, e para te enganar, ele põe um véu sobre a face de vocês, para que vocês não entendam que estão sendo enganados. E que nós aqui da graça, nós não somos como Moisés. Aqui nós revelamos o entendimento da palavra e o que é para você realmente viver. Explicando o que foi passado, né? O que foi presente, e para o futuro não tem nada. Que você tem que viver somente pela fé. A fé nas obras de Deus, não é na macumba do teu pastor. Então, olha, Mateus 16, 26, 28, olha. Pois que aproveitará o homem, lembrando que aqui é Jesus de Nazaré, tá? Também conhecido como Filho do Homem, falando aos seus discípulos. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, meu amado, olha, isso daqui, né, com a mente iluminada, e não a mente cauterizada, dando ouvido somente ao teu cão guloso, isso daqui é muito fácil de você entender, meu amado. Aqui, Jesus de Nazaré, né, tá falando aqui com os judeus, com os discípulos dele, e ele está dizendo que o Filho do Homem, que era ele, Jesus de Nazaré, que não é mais, ele viria na glória de seu Pai com os anjos. Então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que é isso?
Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, como eu já expliquei para vocês, ele veio somente para os judeus e veio no cumprimento da lei e dos profetas. E que ele viria depois da sua ressurreição, depois dele subir aos céus com 33 anos, ele voltaria no ano 70. Ele voltaria no ano 70 para julgar como juiz para Israel. Então, aqui ele está dizendo que ele julgaria, ele viria, olha, que ele viria na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem era que vivia por obras? Somente os judeus. Os judeus é que viviam por obra. Nós nunca vivemos por obra. Nós somos depois da cruz, nós temos que viver por fé. Que o teu cão ensina tu a viver por obra. Que o gentil nunca teve obra, meu amado. Nós nunca tivemos obra. Quem teve obra foi os judeus, que era a lei de Moisés, que eles não cumpriram. E que Deus veio para cumprir no lugar deles. Entende? E que ele julgaria conforme as obras dele. Que eles eram que viviam por obras. Então, olha, explicado isso aqui, no 28 ele diz assim, olha, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui não é aqui em Fortaleza, meu amado. Aqui, do qual ele está falando aqui, é aqui, lá em Jerusalém, lá onde ele estava reunido com os 12 discípulos. Então, ele estava falando para alguém, para os discípulos e os outros ouvintes dele, e ele estava dizendo, ó, em verdade, não é em mentira, cão guloso, é em verdade. Em verdade vos digo que alguns há, ó, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meu amado, isso daqui, né? Isso daqui é tão claro como água mineral, meu amado. Porque aqui quem está falando não é nenhum político do Brasil, não. Aqui quem está falando é Deus mesmo. Dentro daquele homem, Jesus de Nazaré, estava Deus mesmo. Aquele Espírito que pairava sobre os vazios das águas, que hoje está em nós. Então, ele está dizendo aqui, né, que existia pessoas lá, que ali, naquele momento do qual ele estava falando, e ele está dizendo que não é em mentira, é em verdade, que tem pessoas ali que eles jamais iam morrer antes da volta dele, meu amado. E Lira, o que tu quer dizer com isso? Meu amado, o que eu quero dizer com isso, né, é que isso daqui, Mateus 16, 28, né, e a manifestação de Deus como Jesus de Nazaré, isso já tem 2000 anos, meu amado. Se ele está dizendo aqui que havia pessoas lá que jamais iam morrer sem primeiro ver ele voltando. E como é que esse Satanás, esse cão chamado pastor, diz que ele não voltou, meu amado? Juntamente com vocês, evangélicos, vocês católicos, vocês religiosos de uma maneira geral, que não serve a Deus, só serve os homens e a tua arapuca chamada igreja. Então, meu amado, olha, se Jesus não voltou, né? Se Jesus não voltou, inteligente, essas pessoas aqui que ele disse que não passaria pela morte até que ele voltasse, estão por aí, mano. Eles estão por aí com 2000 anos. Vocês incrédulos, vocês que dizem que ele não voltou, vai lá em Jerusalém e traz esses caras aqui para nós ver, com 2000 anos. Meu amado, vocês levando mãozada na cara direto e não se manca. Meu amado, como é que tu me explica isso daqui, olha? Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, aqui quem está falando é Deus mesmo, meu amado. Não é o teu cão, não.
Não é o teu cão chamado pastor, não. Não é esse mentiroso, não, que está falando, esse ladrão. Aqui é Deus que está falando, meu amado, na manifestação como Jesus de Nazaré, em carne. Olha, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo, viu, cão guloso, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, cão guloso. Como é que ele não veio? Cadê esses homens com 2.000 anos? Quem é que vive 2.000 anos, infeliz? Então, meu amado, olha, explicando mais aqui, Mateus 26, 59 e 64. Mateus 26, 59 ao 64, olha. Aqui, né? Aqui é Jesus também falando com o sumo sacerdote, olha. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Olha, isso aqui é o que a religião faz, ó. Vocês estão na mão desse povo aqui. Esse povo aqui, esses principais sacerdotes e anciãos, são esses infelizes que estão hoje aí, como pastor, como bispo, como apóstolo. São os mesmos, meu amado. São os mesmos que, se Jesus voltasse, eles fariam a mesma coisa. Para quê? Para não deixar de roubar, meu amado. Para não deixar de roubar. Então, olha, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. 60. E não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui, que esse teu cão, ele não sabe de nada, então ele não pode te explicar, a não ser te roubar. Quando ele disse que derrubaria o templo lá, e que reedificaria o templo em 3 dias, ele não está se referindo ao templo de tijolo, ele não está se referindo ao templo de parede, ele não está se referindo à sinagoga, que é o que tem aí fora. Ele está se referindo ao santuário do corpo dele, que ele ia morrer e no 3º dia ele ressuscitar. E nós seríamos morada do santuário dele. Ou seja, nós somos a igreja de Deus e ele habita em nós. Então, ele estava falando do corpo dele, do santuário dele, que ele que é o santuário. Entende, meu amado? Ele não estava falando lá, eles entenderam que ele ia derrubar lá o templo de parede e que em 3 dias ele ia pegar uma colher de pedreiro e ia levantar. Não é isso, o cãólogo, não é isso. Ele está se referindo ao santuário do corpo dele, que nós ia fazer morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. E Lira, quais são as moradas? Quais são as moradas? Nós somos a morada de Deus, meu amado. Enquanto vocês estão esperando Jesus voltar, né? Nós da graça de Deus já estamos com ele aqui, vivendo dentro de nós. Nós somos a casa de Deus, meu amado. Acorda! Então, olha, 60. Mateus 26, 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Já expliquei para vocês. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, o ladrão da época, o cão guloso, o cãólogo, que continuou com esses cão que estão aí fora, perguntou a Jesus:
nada responde ao que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então, meu amado, é isso aqui que eu quero te explicar, olha. É esse cão aqui, né, que estava interrogando Jesus, era o sumo sacerdote. Que hoje é o quê? É o chapéu grande. É esse infeliz aí que mora nos Estados Unidos. É esse cão aí, esse cão aí chamado deputado, né? Esse cão aí, deputado, e vários outros cães. É os cães bispo, é os cães apóstolos, né? É as cachorras chamadas bispa. E que, meu amado, essa palavra vir sobre as nuvens, né? Significa Deus vir em juízo para uma determinada nação. E que o cão guloso lá, chamado sumo sacerdote, ele entendia disso. Por quê? Porque ele era judeu. Então, vir sobre as nuvens não é esse teu infeliz aí mandar tu ficar esperando Jesus. Tu olhando nas nuvens e ele te roubando, metendo a mão no teu bolso, tirando a tua carteira, tirando o teu cartão de crédito. Meu amado, tirando o teu ticket de ônibus. Meu amado, vir sobre as nuvens é Deus. Deus dar uma sentença contra uma determinada nação, que eu já expliquei isso para vocês. Então, olha, respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Olha aqui como o cão guloso da época, chamado sacerdote, entendeu bem direitinho, ó. Mateus 26, 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Endoidou, meu amado. Endoidou por quê? Porque ele entendeu que ele era Deus e vir sobre as nuvens significa vir como juiz. Vir trazendo uma sentença para aquele determinado lugar. E Lira seria aonde essa sentença? Jerusalém, meu amado. Jerusalém. Todo esse acontecimento de Mateus 1 até o 34 foi passado só para Jerusalém. Então, olha, então o sumo sacerdote rasgou as vestes dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Por quê? Porque esse infeliz aqui, né? Esse infeliz, esse desgraçado aqui, igual a esses cão gulosos que estão aí fora chamado pastor, eles não creram que ele era Deus. Então ele disse que ele blasfemou. É a mesma coisa desses cães aí. Esses cães aí, quando a gente prega a verdade, ele diz que é heresia. Junto com vocês, evangélicos. Porque vocês não entendem e vocês não querem entender. Porque não é o teu cão que pregou. E meu amado, ele não vai pregar nunca. Nunca que ele vai pregar. Ele não prega nada, ele só rouba. Ele só te engana. Acorda. Então, meu amado, esse teu cão guloso aí, né, faz a macumba da Santa Ceia, né, dizendo que é a Santa Ceia, que não existe Santa Ceia, que eu já pedi para esse cão me mostrar aqui a Santa Ceia, já dei 2 carros para esses infelizes, dei a minha casa onde eu moro, dei tudo que eu tenho, para qualquer cãólogo desse aí me dizer aqui na Bíblia inteira onde é que tem a Santa Ceia, a macumba da Santa Ceia. Porque eu só encontrei a Páscoa. E que era o principal preceito da lei, que já foi cumprido, que não existe mais. Não é mais para ninguém. Então, esse cão aí, ele manda tu fazer a macumba da Santa Ceia,
dizendo, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Dizendo o quê? Vocês evangélicos que não tem entendimento de nada, fazer isso em memória de mim. Vocês estão dizendo que Deus está morto, macho. Vão criar vergonha na cara que Deus não está morto, não. Quem está morto é vocês nessa religião. Recebendo comida estragada, meu amado. Recebendo comida estragada e vocês estão tudo doente. Tudo doente. Então, olha, 66. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Tá vendo aí, meu amado? 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outro os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, meu amado, isso daqui, né? Isso daqui é a fotocópia, é a xérico da religião. A religião pregada por esses cães aí, se você dá, Deus vai fazer. Se você não dá, Deus te odeia. Se tu dá dinheiro pro cão, tu é abençoado. Se tu atrasa o dinheiro pro cão, tu é um desgraçado, tu é um ladrão. E vocês vivem nessa macumba e não conseguem ver isso. E nós aqui se esforçando, tentando levar o entendimento para vocês, abrindo a Bíblia e lendo e explicando, e vocês dizem que tudo é mentira. Então, meu amado, se Jesus não voltou, né? Vocês têm que apresentar aqui esse discípulo para nós. Vocês têm que apresentar esse cara aqui esse sumo sacerdote que ele disse que ele veria. Então, esse pessoal estão tudo vivo, sem falar no soldado romano, né? Que lançou a lança lá na barriga de Jesus. Que ele disse lá em Apocalipse, eis que vem sobre a nuvem e todo olho verá, até os que ultrapassaram. Quem foi que ultrapassou Jesus? O soldado romano. Vocês têm que trazer tudo aqui. Vocês, mentiroso, que disse que ele não voltou. Tem que trazer todo mundo aqui com 2000 anos. Então, meu amado, olha, Mateus 24. Mateus 24, eu vou ler para tu aqui o 3 e o 34 para encerrar aqui, tá? Para vocês dormir com isso daqui e chamar Deus de mentiroso. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação, do século. Do século, viu, infeliz? É singular. Não é dos séculos futuros, não é dos séculos vindouros. Aqui ele estava se referindo ao século do qual eles lá estavam vivendo, que ia se consumar quando, Lira? No ano 70, Daniel 9:24. E que esse teu cão aí te engana e vocês não lê. Vocês só ouvem o que esse teu demônio chamado pastor lê para vocês. Lê não, fala para vocês, que ele também não lê. Então aqui ele estava lá no monte e os discípulos perguntou, olha, diz-nos quando é que vai suceder essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Do século é um só. E já se passaram 20. Então, olha, e aí ele continuou aqui, dando os sinais, né? Por exemplo, aqui no 4 ele diz, eu não vou ler tudo, claro, né? É claro que eu não vou ler tudo. Então no 4 ele diz, e eles lhe respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Então aqui, ele vai falando aqui quais seriam as coisas que teria que acontecer.
E lá em Mateus 24, 34, né? Ele diz assim, olha, Mateus 24, 34, em verdade, em verdade, tá? Não é na mentira do teu pastor, é em verdade. Olha, Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração, viu, cronólogo? Essa geração da qual ele está falando é a geração que ele estava vivendo. Que tu para assaltar, tu bota tudo pro futuro, seu infeliz. Mas aqui nós temos a mente de Cristo. Aqui ele está falando, tudo não passará desta geração. Qual era a geração? A geração que ele estava falando lá. A geração dele. A geração do ano 70. O primeiro século da era cristã. Que se findou, que se consumou no ano 70. Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Então, meu amado, olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem tudo isso aconteça. Aí, né, esse teu demônio aí querendo continuar te enganando, ele diz assim, ó, mas ninguém sabe o dia, mas ninguém sabe a hora. Ele disse que ninguém sabe a hora, nem mesmo os anjos. É verdade, cãólogo. Ele falou isso mesmo, cãólogo. Ele falou isso mesmo, cão guloso. Mas cão guloso, o cãólogo, ele disse também que tudo não passaria daquela geração. Olha, eu vou te fazer uma promessa aqui pra tu, viu, cãólogo? Eu vou fazer um churrasco pra tu, né? Vou fazer um churrasco pra tu, daqui pra domingo. Mas eu nem vou dizer o dia e nem vou dizer a hora, viu, cãólogo? Mas daqui pra domingo não passa. Tu tá entendendo, ô cão guloso? Vou fazer um churrasco pra vocês e eu vou fazer um tempero maravilhoso. Que vocês vão conhecer o inferno de verdade. Então, meu amado, olha, dito essas coisas, né? Aqui em Hebreus 10, 34 e 37, para findar, que já está com quase 30 minutos, mas é assim mesmo. Hebreus 10, 34, olha, presta atenção, sai dessa mentira, desse engano. 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônios superior e durável. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Aqui, né? Aqui Paulo está falando com os hebreus, né? E Paulo está explicando para eles. Porque Paulo, ele viveu a geração de Jesus de Nazaré. Ele viveu a geração dos discípulos. Ele viveu essa geração, esse século, né? Do qual teve a manifestação de Deus como carne, como Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré, como eu já expliquei para vocês, ele morreu com 33 anos e na cruz ele falou, tetelestai, tudo já está consumado. Então, quando ele falou tetelestai, tudo espiritualmente já estava consumado, ou seja, tudo que estava valendo juridicamente, como a lei de Moisés, espiritualmente já não tinha nenhum valor mais. E juridicamente ainda ficou tendo validade. Por quê, Lira?
porque ainda precisava do cumprimento de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Tudo o quê? Tudo de Mateus 24, 1 até o 34. E a profecia de Daniel 9, 24, que eu já expliquei para vocês, que era a manifestação do filho da perdição, que era o general Tito, a invasão do Império Romano, né, para a grande tribulação, que era o que? Era a invasão do Império Romano, onde a espada do general Tito foi usada para se vingar daquela nação, da nação de Israel, do joio. Era do joio dos sumos sacerdotes, dos cangulosos, dos teólogos, tudo daquela geração, meu amado. Então, Paulo está explicando para eles aqui, né, que eles tinham que ter perseverança. Por quê? Porque ainda não tinha chegado o ano 70. Ele subiu com 33 anos, passou 37 anos lá em cima e só voltou no ano 70, meu amado. Então, ele lá estava impaciente. E Paulo chegou para eles e disse, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, Paulo aqui está explicando para eles lá. Por quê? Porque ainda a Hebreus era ano 67. Então, Paulo escreveu aqui no ano 67. Quando foi no ano 68, Paulo estava aguardando a volta do Filho do Homem e Paulo não viu. Por que, Lira? Porque Paulo foi decapitado por Nero no ano 68. Então ele não viu. Quando ele voltou, Paulo foi arrebatado juntamente com ele. Por quê? Porque Paulo dormiu antes da volta dele, então Paulo ficou dormindo. Paulo quem? O Espírito. O Espírito, o Filho de Deus, todos que morriam antes da volta dele, ficava na sepultura, dormindo. O Espírito, não é a carne. A carne virava pó. Os tapuru comia, que é o que vai acontecer conosco. Então, no 37 para acabar, ele diz assim, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, Paulo aqui está no ano 67 e faltava ainda 3 anos para a volta do Filho do Homem e por cumprimento da escatologia consumada, para o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de toda a lei de Moisés, e que daí para frente, né, seria a nova aliança, e viver somente por fé, e você é templo e morada dele, do Espírito Santo, porque não é mais Jesus de Nazaré, não é mais o Deus de Israel, é o Deus Espírito, em todos os eleitos e para sempre. Acabou as manifestações. Então, aqui no 38 ele diz, ó, todavia o meu justo viverá pela fé. Então, meu amado, dito estas coisas, explicado bem direitinho, te agradecendo, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente ficar mais incentivado em pregar o Evangelho. Eu te agradeço, né, por mais essa pérola, e graça e paz a todos.